Evangelista aqui no YouTube. Eu estarei trazendo um vídeo diferente aos canais Jailton Evangelista. Para quem me acompanha aqui no canal Jailton Evangelista, eu vou trazer um pouco da história da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Também, como surgiu, como foram os primeiros que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil. Aí você vai acompanhar aqui no canal Jailton Evangelista um pouco da história, um documentários que é exibido pela internet, eu trazendo para o canal Jailton Evangelista. E no canal Jailton Evangelista 2, para você que me acompanha lá também, vou trazer lá um bate-papo com dois pastores, presidente da Assembleia de Deus, e que Deus assim fale com todos e veja um pouco da história da Assembleia de Deus aqui no Brasil, em comemoração aqui da Bahia faz 100 anos, é o centenário da Assembleia de Deus aqui na Bahia. Eu pensei nisso, como eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Missão, então eu vou trazer um pouco das histórias da Assembleia de Deus aqui nos canais Jailton Evangelista e Jailton Evangelista 2. Embora eu esteja falando para o canal, vai ser esse mesmo vídeo que eu estou aparecendo, vai ser por esse canal. Então se inscreva nos canais, ative as notificações para receber os próximos vídeos dos canais e deixe seu like se você gostar do conteúdo. E até o próximo vídeo do canal. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos e fique ligado aqui no canal Jailton Evangelista, aqui no YouTube, levando a palavra de Deus até você. E até o próximo vídeo do canal. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos e até a próxima. O programa está muito legal, tenho o prazer, a honra de receber aqui dois pastores da Assembleia de Deus. E um deles, eu confesso que já acompanhei pela televisão o ministério, porque esse homem tem mais tempo de ministério que eu tenho de vida. Pois é. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao pastor José Wellington, ao pastor Paulo Leocádio. Pastor Paulo, vou primeiro cumprimentar o pastor José Wellington aqui, né, porque o homem tem mais tempo de ministério que eu tenho de vida. Quanto tempo, pastor José Wellington, de ministério o senhor tem? Eu fui consagrado em 58. Meu Deus. Então, eu tenho 59 anos de 59 anos de vida. E o pastor Zé Leocádio também quando ele foi consagrado, você tinha pouco tempo de vida, né, pastor? 5 anos de vida. 5 aninhos. Pastor Paulo Leocádio já esteve com a gente aqui no bate-papo, e hoje estamos aqui, né, estamos a 4, porque estamos com você aí participando do nosso bate-papo para falar dessa igreja que eu tenho uma admiração tremenda, profunda pela Assembleia de Deus, pelo ministério dessa igreja. Eu que já fui missionário, né, no norte do país, lá no estado de Rondônia também, passei pelo Mato Grosso. Gente, em todo o lugar que você vai, todo lugarejo, você tem ali uma igreja Assembleia de Deus, onde os nossos irmãos, nossas irmãs estão congregando. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o início, né, e também do estágio atual dessa igreja tão importante. E eu quero começar com o pastor José Wellington, que quando a gente estava aqui, antes de começar o programa, ele brincou lá, falou assim, não, alguém falou, né, pastor, que isso é a história viva da igreja, né? Aí eu falei, não, mas ele não estava aqui quando os suecos chegaram aqui, não, né? Mas o que tem a ver a igreja Assembleia de Deus com o sueco, pastor? É porque Deus enviou 2 missionários da Suécia, direcionados ao Brasil. Eles nada conheciam do Brasil, e eles vieram na época, em 1911, Meu Deus, eles foram para Belém do Pará. Uhum. E o pastor Paulo, vamos batendo papo a 3, tá? A 3 e a 4 com o pessoal aqui de casa. Assim, esses suecos vieram para o Brasil, eles vieram para fazer missões ou foi um acaso? Como é que foi o processo? Não, eles vieram especificamente para fazer missão. Sim. E sabe por que escolheram o Brasil? Não, foi determinação de Deus. Sim. Eles estavam orando e por profecia o Senhor os enviou para o estado do Pará. E eles não conheciam. Na época, eles ficaram, onde é Pará? Pois é. Eles foram a uma livraria, apanharam o mapa mundi e foram procurar se existia Pará. E eles então descobriram que no norte do Brasil havia lá um estado, estava lá um pinguinho preto, era o estado do Pará. Gente, porque naquela época, no início do século XX, conhecia Rio de Janeiro, Sim. São Paulo, né? Mas nem Brasília existia naquela época. Aí se vê a obra de Deus como é perfeita.
Porque se for um homem que enviar, certamente para o Rio de Janeiro, Sim. era a capital federal. Capital, perfeito. Mas mandou para o estado do norte, aonde imagine como era Belém do Pará em 1911. É verdade. Aquela época devia ser o quê? Ciclo da borracha, não era? Porque Manaus, Amazonas, Pará, né? Tinha muita exploração. Eu conheci um dos missionários, ele então, o pastor Daniel Berg, ele me contou que quando eles chegaram... Você conheceu o Daniel Berg? Conheci o Daniel Berg. Que legal. E ele então me falou que quando eles chegaram em Belém, havia um surto muito grande da lepra. Mal de Hansen era terrível. Eles chegaram nessa época. Agora imagine, o cidadão vem lá da Suécia, gelada, roupa de lã grossa, em Belém do Pará, 42 graus. Meu Deus! Coitado como eles sofreram. Ô, pastor Paulo, o que será que os missionários, foi Daniel Berg e... Gunnar Wigring, né? O que será que eles trouxeram de diferente? Porque a gente tinha, no início do século XX, as denominações históricas, né? O Simon veio com a igreja presbiteriana, os Bagby com os batistas, o Calley com a congregacional, que vinham, né, do século XIX, tínhamos os anglicanos, luteranos. Mas no início do século XX, quer dizer, a Assembleia de Deus é muito mais nova do que essas denominações tradicionais. E hoje cresceu, espalhou pelo país inteiro. O que foi de diferente? O grande diferencial foi exatamente a atualidade dos dons espirituais. Porque as igrejas que haviam no Brasil naquela época eram igrejas tradicionais. E eles, como estavam vivenciando nos Estados Unidos, no final do século XIX, um avivamento espiritual muito grande, e eles, despertados por Deus dentro deste período de avivamento lá, vieram para o Brasil trazendo a mensagem pentecostal. E essa coisa também da visão, né, pastor Zé Wellington? Isso é coisa mesmo do quem está avivado, do pentecostal. É verdade. Não é verdade? Deus me falou. Eles estiveram lá em Azusa, não é? Rua Azusa. Onde aconteceu aquele grande avivamento, né? Ali é que eles receberam direção de Deus para vir ao Brasil. Quem não conhece, olha, tem que conhecer, né, essa conversa, bate-papo aqui com o pastor Paulo Leocádio e o pastor Zé Wellington, que sirva para despertar você. Estude, então, sobre o movimento pentecostal no Brasil. No século XX começou, né, a Rua Azusa nos Estados Unidos, mas o Daniel e o Wingrid passaram por lá? Não, eles passaram por lá. Eles vieram da Suécia, estiveram lá por um período pequeno, e ali então foi onde houve a chamada de Deus, em uma reunião de oração. Meu Deus, que coisa tremenda. E eles então se decidiram, uma história bonita, porque eles não tinham nenhum recurso. Houve milagre para eles chegarem ao Brasil. Imagina o custo de uma viagem de navio naquela época. Na época, eles nos contaram, o irmão Daniel, ele me contou que eles haviam recebido uma oferta de um irmão que era empresário, ele era o dinheiro, que era certinho o dinheiro da passagem do navio. Meu Deus. Mas ele, ao chegarem no Rio de Janeiro, aliás, desculpe-me, ao chegarem lá, eles vieram em uma das cidades ali perto de Nova York, na igreja estiveram num culto e houve uma necessidade. E ele então sentiu no coração, pegou o dinheiro que ele havia de passar e deu de oferta. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, ele estava com dinheiro para ir para missões, mas tinha uma necessidade imediata. Deus só está mandando, vai. Interessante que eles contaram que no dia seguinte eles saíram na rua. E agora, dizia um para o outro, e agora vim, vamos, Deus proverá. Amém. Eles encontraram um irmão, ocasionalmente, e esse irmão que os conhecia, ao cumprimentá-los, ele disse, então, escuta aí, vocês vão viajar? Disse, sim, nós vamos comprar passagem. Eu disse, mas eu quero ajudar vocês. E colocou uma importância no bolso. Justamente aquela importância que ele havia dado de oferta na noite passada, sobrenatural. O Senhor Deus deu. Que tremendo. E eles foram então comprar passagem lá. Que tremendo. Viajaram de terceira classe. Uma situação difícil. Em um navio. Olha, terceira classe naquela época, porque hoje está acostumado com esses cruzeiros e tal. Terceira classe era quase lá na caixa de máquinas do navio, né? Perfeitamente ali. Mas mesmo assim, eles na viagem falaram de Jesus e ali eles conseguiram ganhar algumas almas para o reino dos céus. Já começaram dando prejuízo no inferno. Já no navio dando prejuízo no inferno. Que bênção. Ganhador de almas. Eles eram casados? Não. Na época, solteiro. Mas e casaram aqui? Os dois solteiros. Sim, mas eles casaram com suecas. Sim. Com jovens suecas,
mas eles casaram lá. Ah, eles voltaram para a Suécia. Casaram e voltaram para o Brasil. Ah, voltaram para o Brasil. Para o Brasil, perfeitamente. Perfeito. Pastor Paulo, estão chegando várias mensagens aqui para o senhor, pastor Zé Wellington. Eu vou fazendo várias perguntas, tá? A primeira é da Alessandra Novaes, que é de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Tem muita Assembleia de Deus no Rio, não tem? Tem. Qual que é o estado que tem mais? São Paulo? São Paulo, né? É. A população é maior. Ah, exatamente, né? Mas Minas Gerais também tem, né? Tem bastante. O senhor que é presidente da Assembleia de Deus aqui, teve que passear para o Brasil, passear, que eu digo viajar, são 800 e tantos municípios, né? Viajei muito. De março até janeiro, que foi a eleição, eu rodei mais de 50 mil quilômetros. Meu Deus! Que bem. Mas como é que é essa questão? Desculpa, eu já respondo aqui, tá? Eu já vou ler a pergunta da Alessandra. Tá, Alessandra, mas o papo tá tão gostoso que eu até... Mas eu vou voltar aqui. Mas como é que é? Quem escolhe o presidente, no caso do pastor Zé Wellington, quem escolhe o seu presidente regional? São os pastores da Assembleia, os missionários, obreiros? Como é que é? No meu caso, quem me elege são os pastores, evangelistas e presbíteros. Sim. Já no caso do pastor José Wellington, é só pastores e evangelistas. E pastor Zé Wellington, é recente a sua escolha como presidente da Assembleia? Eu fui eleito a primeira vez em 87. Não, gente, já são quase 30 anos. 30 anos, faz 30 anos. 30 anos. E durante esse período eu disputei 10 eleições, não é? Que coisa. Mas aí parou esse ano de novo? Não, agora na próxima, vai ser no próximo mês de abril, e eu já não quero mais. Vai concorrer? Já estou com 82 anos, mas eu tenho um filho, meu filho mais velho, ele sentiu de Deus e possivelmente ele será eleito, porque há uma aceitação muito grande, um pedido É pacífico o processo, Eu creio né? que sim, ele é pacífico. Como é que é o nome do seu filho, pastor? José Wellington. Ah, só tem o Júnior no final. Oh, que legal. Eu tenho o filho Júnior e tenho o neto também, o Wellington. José Wellington Neto? Que benção. Esse é juiz de direito. Ele é juiz. Que benção. Tá chegando tanta pergunta que eu até perdi aqui. A da Alessandra. Vamos lá, a Alessandra que é do Rio, tá? Quero saber se a Assembleia de Deus aceita irmãos de outras igrejas. Nós temos muitas denominações evangélicas, várias igrejas. Embora a Assembleia seja maior, ela convive com outras igrejas. Aceita irmãos de outras igrejas? Claro que nós aceitamos. A única exigência é se eles são batizados por imersão. Sim, sim. São batizados por imersão, um só batismo, nós aceitamos. Então, por exemplo, se eu vou... eu moro em Belo Horizonte, vou para a cidade e a Assembleia de Deus tem em todo o município e eu encontro uma Assembleia de Deus onde eu quero congregar, quero servir ao Senhor ali. Se eu sou um membro de uma igreja evangélica batizado por imersão, eu apresento a carta para o pastor. Bem-vindo ao Ministério do Belém, São Paulo. Ah, que bom. Eu falei para o pastor Zé Wellington, que a minha cunhada Carmen, um beijo para Carmen, mora do lado da estação Belém, lá em São Paulo. E parece que vai ser... Sim, o templo sede estamos terminando lá. Eu vou visitar, quando for visitar a Carmen, eu vou lá. É só atravessar a linha do metrô, Sim, né, a Radial Leste. Isso ali, o templo é um templo todo de vidro, tem Que um prédio bonito. na frente. Nós construímos um edifício de 13 andares e ali está o nosso templo. Que legal. E a editora CPAD, que é tão conhecida, ela é vinculada à Assembleia de Deus ou só tem nome Assembleia de Deus? Ela é da propriedade da Assembleia de Deus. Ela está no Rio, mas é propriedade da Assembleia de Deus. E a finalidade da CPAD qual é? Unicamente editar os nossos periódicos. Bíblias, Novos Testamentos e os nossos livros. E material Mensageiro didático da Paz. para ser usado nas igrejas também faz isso? Também. Porque muita gente acha, né, pastor Paulo Leocádio, que, não, na Assembleia de Deus o negócio, eles não estudam, tem estudo bíblico sistemático. Na Assembleia de Deus é mais o fogo, é pentecostal e tudo. Mas quem estuda a Assembleia de Deus sabe que, por exemplo, a CPAD tem materiais excelentes, né? Muito bom. E com relação ao estudo sistemático, nós temos procurado a orientar o nosso povo, porque houve uma mudança muito grande, né, entre a Assembleia de Deus de 1911 e Atual. a de 2017.
houve uma mudança do panorama muito grande, né? Perfeito. Vamos a mais perguntas que estão chegando aqui no nosso WhatsApp, 984029756. Agora, vem de onde nasceu a Assembleia de Deus do Brasil. Que cidade? Belém do Pará. Quem manda é o Marco Túlio Doravan. A Assembleia de Deus reconhece o batismo feito em outras igrejas? O senhor até mencionou um pouquinho sobre isso, né? Sim, perfeitamente. Reconhece? Reconhecemos sim. Mas tem que ser por imersão. Por imersão. Certo. Perfeito. Assim como igrejas batistas também, né? Se vem de uma igreja que é aspersionista, aí passa pelas águas. Não tenho dúvida. Perfeito. Vamos lá, mais mensagens. Mensagem aqui não sei se a gente vai conseguir resolver isso aqui num programa só. Eu também tenho dúvida quanto a isso. O Paulo Rezende, que é Santa Luzia, faz uma questão teológica. Existe uma linha, assim, se os teólogos, pastores da Assembleia de Deus, são arminianos ou calvinistas? Tem isso, sim? Como é que é? Você sabe que essas duas vertentes, elas sempre existiram, né? Mas nós procuramos a nem ser arminiano. Perfeito, perfeito. Na cruz do meio onde está Jesus. Amém. Boa, gostei. Eu sou dessa linha, eu gostei. Agora, o pastor Paulo Leocádio, vamos lá. O Leonardo Magalhães, de Poços de Caldas, tem a dúvida que não quer calar. Qual a razão do sucesso da Assembleia de Deus no sentido sucesso de crescimento? Por que a Assembleia de Deus é tão grande no Brasil? É o quê? Marketing? O que é? Marketing não, eu diria que primeiro é a bondade de Deus. A sua própria origem já começa a explicar isso. O pastor José Wellington colocou muito bem que os missionários que por aqui vieram pela direção de Deus, por intermédio de uma chamada específica de Deus. Porque se fosse uma visão de marketing, eles não teriam vindo para o Belém do Pará. Teriam vindo para o Rio de Janeiro. É por isso, inclusive, eu pensei que o negócio... É por isso que a igreja lá no Belém, pastor... Lá em São Paulo a igreja fica no bairro do Belém. Não tem nada a ver não, né? Ou foi de propósito? Mas olha, eu entendo que o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil, que o que nós recebemos do Senhor Jesus é tão bom, é tão gostoso, que cada crente da Assembleia de Deus se torna um evangelista. Sim. Isso é uma coisa interessante. Isso é interessante. Porque talvez uma das razões seja essa, então. É o sacerdócio universal dos crentes, né? Perfeitamente, Que todo membro, todo irmão e irmã da Assembleia de Deus... Um ganhador de almas, ele tem prazer de passar à frente aquilo que ele recebeu do Senhor. Agora, por exemplo, a pessoa está lá no interior do Amazonas, por exemplo, onde não há acesso de carro, só um aviãozinho, uma voadeira. Voadeira, vocês conhecem, aqueles barquinhos e tal. Chega lá. Como é que e tem uma Assembleia de Deus. Você vai no meio do mato, tem uma Assembleia de Deus. Como é que esse líder, esse pastor, esse presbítero lá, ele consegue ter formação para liderar a igreja? Como é que é o processo? É que, normalmente, nós realizamos escolas bíblicas, isto pelo menos uma vez por ano, e nós, então, convidamos ou convocamos nossos obreiros para que eles participem dela. Aí, então, eles recebem instruções teológicas, administrativas, a fim de estar estabelecido numa Assembleia de Deus, onde quer que ele vá ali. E tem educação à distância também, não tem? Vocês têm processo de educação à distância? Temos. Plataformas e tudo? Nós temos vários institutos bíblicos, nós temos faculdades, nós temos muitos colégios e temos por a distância também, não é? Perfeito. O Cássio, meu xará, obrigado, Cássio Guimarães, do Maranhão, que bom, mensagem do Maranhão. Ele pergunta o seguinte: existe Assembleia de Deus em outros países? Ou Assembleia de Deus? Porque quando o Gunnar e o Daniel vieram, eles passaram para os Estados Unidos e vieram. Eles eram da Assembleia de Deus lá na Suécia? Como é que é isso? Não. A Assembleia de Deus surgiu depois. Não é? Ela veio, na verdade, o nome Assembleia de Deus foi mesmo oficializado em 1914. 3 anos depois. 3 anos depois. Começou como um movimento livre, assim? Era um movimento pentecostal, não é? Sim. Essa é a pura realidade. E assim, dali então, quando nasceu a Assembleia de Deus, paulatinamente ela foi se estendendo pelo Brasil inteiro. Mas tem em outros países a Assembleia de Deus? Mas como é que chama a Assembleia de Deus também? Assembleia de Deus. Uhum. Eu faço parte, existe um comitê mundial
das Assembleias de Deus. Ah, existe o Comitê Mundial. Eu faço parte desse comitê já há alguns anos e nós nos reunimos periodicamente. Vamos ter agora, no próximo mês de março, uma reunião em Singapura. Uau, Singapura, onde que estaremos legal. lá reunidos. Lá que tem o Instituto Haggai, não é, em Singapura? Acho Sim, que tem. Instituto Haggai. Nós tivemos a nossa penúltima reunião. Fui lá na Malásia, lá em Kuala Lumpur. Que chique, lá, legal, hein? E nos reunimos periodicamente em vários lugares do mundo. Mas é claro que o nome é traduzido, assim, Sim. Né? Assembleia de Deus. Claro, e não tem no Brasil, né? Assembleia Afegana. Não, porque eu lembro de uns anos atrás, eu morava até em São Paulo nessa época, né? O pessoal estava falando que um dia estava lá em Assunção, no Paraguai, e estava passando e viu uma igreja, Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo no Paraguai, bota Paraguai. Bota Paraguai para Cristo. É verdade. Estou aqui batendo um papo com o pastor José Wellington, o pastor Paulo Leocádio, são líderes da Assembleia de Deus no nosso país. Estou muito honrado com a presença deles, porque eu tenho uma admiração profunda pela Assembleia de Deus e um carinho muito grande, porque nós temos muitos telespectadores que são da Assembleia de Deus. Inclusive, vou deixar uma pergunta para ser respondida pelos queridos irmãos após o intervalo, tá joia? É uma pergunta um pouco ampla, que é enviada pelo Roberto Tavares, que é aqui de Belo Horizonte, do bairro Santa Amélia, mas que eu gostaria de entender um pouquinho, eu e os meus queridos telespectadores, no que uma pessoa que é membro da Assembleia crê. É muito ampla a pergunta, mas tentem pontuar depois do intervalo os principais aspectos que a Assembleia, o membro da Assembleia crê, tá joia? Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, hoje batendo um papo muito legal sobre as Assembleias de Deus, a história das Assembleias de Deus, mas não só a história lá do século XX, 1911, mas também o momento atual da Assembleia de Deus. E chegou uma pergunta muito interessante do bairro Santa Amélia, aqui de Belo Horizonte. Deixa eu achar que eu perdi aqui, que são tantas mensagens chegando. Quem foi? O Roberto Tavares perguntou, no que um membro da Assembleia de Deus crê? Não dá para fazer, né, um programa de 7 horas para vocês explicarem tudo, mas vamos sintetizar. Em que o membro da Assembleia de Deus crê? Bem, nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nós cremos no batismo por imersão e cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos também que o Evangelho, que é o poder de Deus, ele transforma a vida da criatura. Amém. Paulo disse que é uma nova criatura. Perfeito. Cremos nisso perfeitamente. Também aceitamos pacificamente que a nossa vida como cristãos temos no modelo bíblico, a fim de que, como Cristo, o Senhor, foi santo, nós procuramos até a nossa vida separada também do pecado. Pureza moral, caráter. Perfeitamente. No caso, se tiver mais, você vai falando. Porque quando se falaram do batismo com o Espírito Santo, tem uma questão interessante, que foi até comentada, a questão dos dons. Eu acho que uma coisa muito importante que Deus usou a Assembleia de Deus foi a questão da contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, que parece que não era algo muito falado no Brasil no início do século XX, que os dons, porque eram muito cessacionistas, né, que os dons tinham parado. Parece que Deus usou muito o ministério para, os dons estão para aqui hoje, né? Na nossa declaração de fé, está, entre outros, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. São para hoje, não só para o hoje. primeiro século, né? E o que isso afeta o dia a dia da igreja? O que será que os dons, os cultos? Na verdade, porque as coisas que são de Deus, elas calam profundamente no coração da criatura. Então é algo extraordinário da parte do céu. Quando há uma palavra profética, olha, você pode estar em qualquer ambiente, mas você sente no coração quando Deus fala à nossa vida. Isso é natural. Estão chegando muitas mensagens, estou tendo até aqui que fazer uma seleção, porque está chegando mensagem demais, mas continua mandando. Muito obrigado, viu? Bruna. A Bruna Rodrigues, lá em Santa Catarina, se eles escorregarem, pode escorregar, porque é polêmico, tá, Bruna? Então você vai nos perdoar. Vocês acreditam na teologia da prosperidade? Eu acredito na prosperidade, não na teologia. Mas o que é prosperidade, então? Eu creio que servindo a Deus e trabalhando dia a dia com honestidade e administrando corretamente aquilo que vem às nossas mãos,
a prosperidade é possível. Amém. Certo? Amém. Agora Mas prosperidade não necessariamente, então, é ter fortuna. Não. Ter uma vida digna. Uma pessoa pode ser dona da metade do mundo e não se sentir próspero. Perfeito. E pode ser uma pessoa simples, humilde. No entanto, se sentir satisfeito, não é? Eu conheço muitas pessoas assim. Não tem dinheiro, mas tem paz no coração. Perfeito. Pessoas simples, pessoas, sabe, às vezes sem escolarização, com emprego humilde, mas pessoas prósperas, felizes, uma família boa, né? Exatamente. Lembrando, então, que as perguntas aqui não são minhas, tá? Fica... Eu estou correndo aqui que as perguntas estão apertando, ó. O pastor Zé Hélio e o pastor Paulo Leocádio vão ficar bravos comigo, mas ó, as perguntas são boas, então vou ler. Tá? Não, então não se sintam apertados. Esteja à vontade. Pode... A Vanusa, obrigado Vanusa, lá de Lagoa Santa, cidade querida. Se o senhor não conhece, o pastor Paulo com certeza conhece Lagoa Santa. Muito. Né? Se o senhor não conhece, conheça. Lá que aquele remador que ganhou medalha treina o Ezequias? Acho que é Ezequias. Ezequias. Lagoa Bonita. Bom, vamos lá. A Vanusa pergunta o seguinte, vamos lá. Ei, Vanusa, você mandou uma pergunta difícil aqui. A Assembleia de Deus é conhecida por ser uma igreja conservadora, por proibir muitas coisas, como o uso de brincos, calças para mulheres, e que elas não podem cortar cabelo. Isso é verdade? Pergunta difícil, hein, Vanusa? Porque a gente ouve muito isso, né, que as irmãs da Assembleia não podem usar brinco e tal. Isso é de Assembleia para Assembleia? É uma orientação nacional? Como é que é? Não, isso, com relação ao cabelo, isso não é costume, isso é doutrina. A nossa querida telespectadora pode ler a Bíblia, ela vai lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e então isso não é costume. É um aspecto bíblico doutrinário. Perfeitamente, com relação ao corte do cabelo. Agora, nós cremos que, conforme manda a Bíblia, o cabelo foi dado no lugar do véu. Isso. Então, o tamanho do véu, nós então fazemos aí uma comparação com o tamanho do cabelo, né? Uhum. Agora, com relação ao uso de brincos e de calças compridas, não é? A lá homem. A lá homem. Uhum. Nós procuramos que nosso povo tenha uma vida mais simples. E não há necessidade. São Pedro diz que a beleza da mulher não está no frisado do cabelo, no exterior, não é? Uhum. Então não há necessidade disso em feitos. Nós, naturalmente, não somos ignorantes, temos uma certa cautela com determinados costumes. Prudência. Prudência, perfeitamente. Agora, com relação à roupa que se parece com roupa do homem, perfeito. Porque a calça feminina não é igual à masculina, exatamente. Né? Nós sabemos disso, mas... E também eu vejo que algumas irmãs, não estou falando da Assembleia de Deus, eu vejo algumas irmãs usam vestidos ou saias, mas sem decência. Porque não adianta usar saia também ou vestido que não tem decência, né, claro, pastor? Perfeitamente. O padrão tem que ser a decência. Mais mensagem chegando agora de Manhuaçu, Minas Gerais. O eleitorado do pastor Paulo Leocádio está mandando. Manhuaçu, né? Pertinho já do Espírito Santo, né? Manhuaçu já quase divisa. Quase divisa com o Espírito Santo. Pastor, e pior que eu vou lendo assim, eu tenho que dar uma filtrada primeiro aqui, vamos ver. Pastor, vocês fazem uma celebração linda na época do aniversário da Assembleia. Queria saber mais sobre esse evento. Abraço para você. Vocês são bênção na vida do povo dessa nação. Quem manda a mensagem é a Aline Viana. Celebração na época do aniversário da Assembleia. Fez 100 anos faz 2011. Em 2011. Por ocasião da nossa celebração dos 100 anos, eu, com nossos companheiros, nós determinamos a realização de, no dia 18 de junho, que é a data do aniversário da igreja. 18 de junho. Nós realizar um batismo nacional em todas as Assembleias do Brasil. Bênção. E nós oramos a Deus, estipulamos um número. Uma meta. Uhum. Uma meta. Então a meta era 100 mil novos crentes batizados no mesmo dia. Sério? E deu certo? Graças a Deus que nós cumprimos a nossa tarefa. Mesmo? 100 mil? 100 mil. Glória a Deus. Que tremendo isso, gente. Que tremendo. Mas na Assembleia, porque eu já vi vários batismos da Assembleia em rios, em córregos, mas também tem batistério dentro? Sim. Pode ter, né? No nosso templo, nós batizamos em São Paulo a cada 2 meses, né? Sim. É uma média de 2.000, 2.800, 2.500, semanas, mais ou menos. Neste dia do aniversário da igreja, nós batizamos quase 6 mil novos convertidos. Na sede? Na sede.
Meu Deus, ficou o dia inteiro. Mas vários 3 horas e pouco. Mas vários pastores, não foi só o senhor. pastores. 60 pastores Ah, batizados. bom. Nós temos um batistério relativamente grande, viu? Que legal. Poxa, que tremendo, 6 mil. Bom, a Fabiane Thaís, que é daqui de Belo Horizonte, ela pergunta o seguinte: a hierarquia na igreja, como é que funciona? É que nós temos igrejas, por exemplo, que são igrejas locais, que a hierarquia é o pastor, presidente da igreja e tal. Mas quando tem denominação, como é que é? Tem um presidente? Como é que é o processo? Pastores, evangelistas, de cima para baixo, Sim, né? sim. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Sim. E no caso, as irmãs, elas podem assumir qual dessas funções? Ou nenhuma delas? Na Assembleia de Deus, ligada à Convenção Geral, nós ainda não temos essa liberação. Já existe. Mas eu já ouvi irmãs da Assembleia como missionárias. Não, missionária. Mas não é uma hierarquia ministerial, é uma designação. Ah, entendi. É porque há uma necessidade documental, né? Sim. Para fora, nós temos que dar, através da nossa Secretaria de Missões, nós damos então a credencial de missionária. Agora, em algumas Assembleias de Deus, nós temos o caso da diaconisa. Né? Diaconisa. A diaconisa tem. Perfeito. Mas as mulheres, entre nós, elas têm muita liberdade para trabalhar. Né? Eu conheço muitas irmãs da Assembleia de Deus, missionárias, inclusive nos ajudam, né, pregando, trazendo mensagens, discutindo. Dirigindo até congregações, isso acontece. Isso é verdade. Perfeito. Opa, mais perguntas chegando agora do Piauí. Ô, Piauí, ó, mandou mensagem do Piauí, tem prioridade. Terra da minha mãe, tem prioridade. Vamos lá. Sabendo que o Brasil era um país predominante... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver primeiro aqui, para ver se eu posso ler, porque... Deixa eu ver aqui. Tá, então pode ler. Não, porque eu não posso ler quando critica alguma coisa, assim, então, né? Então vamos lá. Quem manda é o César Augusto do Piauí. Ele pergunta o seguinte: sabendo que o Brasil era um país predominantemente católico, até umas décadas atrás, quais as dificuldades que os assembleanos enfrentaram no início? E aí o pastor Zé Wélio pode falar, porque ele é como é que é? Testemunho ocular da história. Estou falando que eu falar lá fora. Bem, O que já passaram, pastor? eu aceitei Jesus em 1942. Meu Deus. Na época, eu ainda era adolescente, eu me recordo que algumas vezes saímos para evangelizar, eu acompanhava os mais velhos, cultos ao ar livre. Quantas vezes fomos apedrejados? Apedrejado? Apedrejados. Nós tivemos casos de ser destruídos templos nossos. Chegaram a derrubar, literalmente, uma construção, deixar do zero. Quantas vezes... E às vezes tinha até apoio das autoridades civis da cidade, né? Na época, não sei se eu posso dizer, mas somava-se o delegado com o juiz de direito e o líder. Nós estamos falando de décadas, né? Hoje não acontece mais isso. Eles faziam, eles entravam até na casa dos crentes, tomavam as Bíblias, faziam na praça uma fogueira de Bíblias. Quantas vezes isso aí acontecia? Gente, parece coisa da Idade Média. Olha, isso. chegamos a ver, morreu, me recordo muito bem, morreu um adolescente na nossa igreja e não deixaram sepultá-la no cemitério, porque diziam que o cemitério pertencia à Igreja Católica e o protestante não podia ser sepultado ali. Meu Deus. Mas como é que está hoje, por exemplo? Como a Assembleia de Deus está em todo o município do Brasil inteiro, a relação dos pastores da Assembleia com as autoridades civis é boa hoje? Sim, hoje é muito pacífica? Boa. Nós temos. Mesmo porque é o seguinte, com o crescimento da igreja, eu entendi que nós precisávamos de ter alguns representantes. Hoje, a Assembleia de Deus, nós temos, para cada capital do Brasil, nós elegemos pelo menos um deputado federal. Que ótimo. Então, nós temos 27 deputados federais. Ainda quarta-feira passada, eu estive lá no Palácio com o presidente, e nós somos com os nossos deputados, tínhamos alguns assuntos a tratar com ele. Né? Mas é interessante isso, né? Essa inserção da igreja na política, não na má política, Sim, não na politicagem, mas na gestão do país, né? Para mostrar valores. Nesta eleição passada, no estado de São Paulo, nós elegemos mais de 300 vereadores em todos os municípios de São Paulo. Né? Sim, ligado diretamente à igreja. À igreja. Mas e o que dizer aquelas pessoas que falam que igreja e política não deve se misturar, pastor? Não, mas nós temos o cuidado, não vamos misturar política no púlpito. Nós temos irmãos que têm dedicação para isso, então que eles sejam. Eu mesmo tenho
3 filhos na política, né? Eu tenho um filho deputado federal, tenho uma filha deputada estadual, eu tenho uma filha vereadora. Nas 3 casas nós temos representante da família. Agora tem questões que são delicadas, né? É verdade, e, não quero ser ofensivo, mas Sim. o papel de jornalista também, pastor, jornalista, a gente tem que perguntar as coisas difíceis. É verdade que o Cunha, que está preso, ele era da Assembleia de Deus? Aquele ilustre senhor, ele na verdade não era da Assembleia de Deus, mas naqueles dias ele foi recebido na Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, no Ministério de Madureira, né? Foi recebido por aqueles E irmãos. isso teve algum impacto na igreja, assim? Porque nessa hora, sobretudo a mídia, né? Ela aproveita esses detalhezinhos. Quando era membro da igreja lá no Rio de Janeiro, pelo menos em São Paulo, Não afetou? não afetou nada, não. Não, porque ele era um homem 100% político, né? Sim, 100%. Profissionalmente político. E eu acho que coisa interessante, não sei se os irmãos concordam comigo, assim, suponhamos que acontece um sequestro, acontece um roubo. Se é uma pessoa que não é evangélica, você fala, ó, fulano roubou, fulano sequestrou. Se porventura tem algum vínculo com a igreja evangélica, o evangélico parece que faz questão de fazer um vínculo E com o ilícito. Com o ilícito, né? Social, Vamos lá, mais perguntas chegando, gente, mas que bênção, gente. Obrigado, viu, pelas perguntas. Um telespectador que ele não se identifica, não falou o nome, o Fábio, que é de Ji-Paraná, Rondônia. Fábio de Ji-Paraná, Rondônia. Trabalhei em Ji-Paraná, fiz ministério em Ji-Paraná, Rondônia, terra querida, no meio do estado de Rondônia. Ele pergunta assim, qual que é o critério, quais são os requisitos para abrir uma Assembleia de Deus? O que tem que ter para começar um ministério da Assembleia de Deus? Bem, nós temos alguns cuidados. Aonde no município já existe uma Assembleia de Deus, não há necessidade de se criar uma nova Assembleia de Deus. Que bom. Uhum. É verdade? Aquele pastor que lá está, com o ministério, ele que procura evangelizar. Sim. Certo? Sim. Por exemplo, em Rondônia, o pastor de Rondônia, o primeiro, foi enviado por São Paulo. Como missionário. Como missionário. Estamos construindo atualmente um grande templo. Em Porto Velho? Lindo. Lá Em Ji-Paraná? Em Ji-Paraná. Que bênção. Coisa linda, né? Graças a Deus. Maneira que... E Rondônia é um estado que tem muitos evangélicos. Muito É um percentual alto de É uma evangélicos. bonita igreja em todo o estado, viu? Que bênção, glória a Deus. Vamos lá. Tá chegando demais aqui. A nossa sede lá em Cacoal, né? Cacoal. Cacoal é a sede da Convenção Estadual. Que que bênção. bom. Porque você tem ali Ji-Paraná, Presidente Médici Sim. e Cacoal. Cacoal. Perto de Pimenta Bueno. O estado maravilhoso, né? Bom, vamos lá. O senhor já acabou respondendo aqui. Um telespectador de Salvador, Terra Linda, Bahia. Pergunta, a Assembleia de Deus faz missões? É a prioridade, né? Sim. Com certeza. Agora, essa diferença de missões, porque eu lembro que sempre eu ouvi assim, tem a missão e tem o... como é que são? Tem Madureira. Madureira. Como é que é a diferença? O que é essa diferença? Eu prefiro que o pastor José Huerta explique. Ele São duas ele é mais Assembleias antigo na de Deus. casa. É uma só? Como é que é? Houve, de fato, uma cisão, Sim. uma separação. Isso aconteceu em 38. 38? 38. E o irmão Paulo Macalão, que era um dos líderes da igreja, isso foi entre os nossos pais na fé, eles se reuniram e isso foi aceito. Ele criou a igreja lá em Madureira, foi dada autonomia para ele e o Ministério de Madureira ali nasceu. Né? A princípio era só no Rio de Janeiro, hoje tem no Brasil inteiro, né? Agora, para quem não sabe da história, vê como Assembleia. Né? Não tem nenhum problema, nós temos comunhão com aqueles irmãos, nós temos amizade com todos, aliás, o líder deles, o pastor Manuel Ferreira, um grande amigo, nos damos muito bem. Amém. Isso que é importante, né? Bom, nos dias de hoje, pergunta o Leandro, que é lá da sua cidade, lá da capital, São Paulo. Nos dias de hoje, quais os desafios que a Assembleia de Deus tem para pregar o Evangelho, que a gente vive hoje na sociedade... Aqui, eu estou conversando com as pessoas pelo smartphone, WhatsApp, essas coisas. Sim. Não tem esse problema da pessoa querer frequentar a igreja pela internet, só pela televisão, pastor? Não, eu acho que uma vida espiritual, ela não pode ser online. Tem que ser presencial. Presencial, não é verdade? Então, os nossos grandes desafios é, na verdade, a evangelização, não é?
creio que a Assembleia de Deus nós temos o nosso foco maior, sempre foi evangelização. E os próximos desafios, pastor Paulo Leocádio, para Minas Gerais, os desafios da Assembleia para Minas Gerais? Os desafios são muitos, mas entre eles, no meu caso específico, está voltar a atenção para os nossos pastores, principalmente os mais velhos. Sim, sim. Nós temos já caminhado há alguns anos e o que se percebe nos últimos anos é que os pastores mais velhos, que não estão mais atuando, as viúvas, então, muito mais. Importante. Esse pessoal tem ficado um pouco aquém, um pouco esquecido. Tem que ser cuidados, né? E eu tenho tido uma preocupação muito grande em trabalhar para resgatar a história desse pessoal e a importância que eles tiveram na construção de tudo isso que nós temos aí hoje. Perfeito. Em São Paulo, nós ganhamos uma chácara, mas um sítiozinho pequeno. Ali nós construímos uma casa. Sim. E nós colocamos ali os nossos velhinhos. Ah, que legal. Então cuidamos daquilo ali com muito carinho. Pastores, velhinhos, viúvas, e aquelas que não têm amparo da família. Então nós colocamos ali e a igreja sustenta com muito carinho. Esse é um dos alvos, desafios para o senhor também, pastor? Cuidamos muito bem desse aí. E o Zé Wellington Júnior, que talvez seja o próximo. Eu acredito que sim. Olha, ele já tem 62 anos. Sim. Né? E ele tem uma formação, não só cultural, mas de um caráter. Ele sempre procurou seguir o pai. E se ele procurar a caminhar das minhas pegadas, ele com certeza será... Vai chegar aos 82, saudável, inteligente e servindo a Deus, igual o pastor Zé Wellington. Pastor Paulo Leocádio, que não tem 82, depois a gente descobre a idade dele aqui, a gente fala. Mas eu quero agradecer muito pela presença, queridos, que Deus os abençoe, continue servindo ao Senhor, à frente dessa igreja tão querida, tão bênção na mão de Deus, que é a Assembleia de Deus. Muito obrigado, viu, queridos? Meu querido, nós agradecemos esta oportunidade tão boa. Estaremos sempre ao seu inteiro dispor. Obrigado, Eu também querido. estou sempre à disposição. Muito obrigado, querido pastor Paulo. E muito obrigado a você que assistiu e participou desse bate-papo legal, muito edificante com os pastores da Assembleia de Deus. E convido você, de segunda a sexta, sempre 12h15, participe e assista o nosso bate-papo. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Olá a todos, esse foi mais um vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e se cuide e que Deus abençoe a todos e até a próxima.